O silêncio é um refúgio contra a insensatez. Sêneca, já aconteceu com você de estar em uma discussão e perceber que qualquer coisa que dissesse só pioraria a situação? Ou de receber uma crítica injusta e sentir aquele impulso de responder na hora, mas depois perceber que o silêncio teria sido uma resposta muito mais poderosa? A verdade é que nem sempre precisamos responder a tudo. O estoicismo nos ensina que o silêncio pode ser uma resposta mais sábia do que 1000 palavras. A resposta silenciosa não é fraqueza, não é fuga. É um sinal de controle, de força interior, de inteligência emocional. Mas como saber quando o silêncio é a melhor resposta? E como usá-lo de forma sábia, sem parecer que estamos ignorando ou evitando um problema? Hoje, eu quero falar com você sobre o poder da resposta silenciosa e como ela pode transformar a sua vida. O silêncio é uma escolha poderosa. Você já percebeu como algumas das maiores lições da vida não vêm das palavras, mas do silêncio? Em um mundo onde todos falam, gritam e tentam impor suas opiniões, a capacidade de permanecer em silêncio pode ser uma demonstração de força e sabedoria. O estoicismo nos ensina que o silêncio não é um sinal de fraqueza, mas uma escolha poderosa, um ato consciente que pode transformar nossa forma de lidar com desafios, conflitos e até mesmo com nós mesmos. Vivemos tempos em que a comunicação se tornou excessiva, quase compulsiva. Redes sociais, mensagens instantâneas, discussões intermináveis. Todos querem ser ouvidos, poucos querem ouvir. Mas será que tudo precisa de uma resposta? Será que precisamos reagir a cada provocação, responder a cada crítica, argumentar sobre tudo? O sábio estoico sabe que o verdadeiro poder está naquilo que escolhemos não dizer. Palavras são como flechas. Uma vez lançadas, não podem ser recolhidas. Por isso, antes de falar, é essencial perguntar: isso é necessário? Isso vai agregar algo? Se a resposta for não, o silêncio pode ser a melhor opção. O silêncio é um teste de autocontrole. Quando alguém nos ataca verbalmente, o impulso natural é revidar, se defender, justificar. Mas o que acontece quando escolhemos não reagir? O outro perde o combustível da discussão. Quando alguém insulta e não recebe resposta, a força do insulto se dissipa no ar. O silêncio pode ser um golpe muito mais forte do que qualquer palavra, pois demonstra que não somos controlados pelas emoções alheias. Epicteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas a interpretação que damos a elas. Quando alguém nos provoca, temos a escolha de reagir ou de ignorar. O silêncio é um sinal de que não seremos arrastados pela tempestade emocional do outro. A prática do silêncio não significa submissão ou passividade, mas sim sabedoria e estratégia. O general que conhece seu inimigo sabe que às vezes o melhor ataque é a espera. O silêncio pode ser uma forma de observação, de análise. Quem fala menos, ouve mais. Quem ouve mais, compreende melhor. Em um debate, aquele que sabe escutar tem a vantagem, pois entende os argumentos do outro antes de responder. E muitas vezes, ao escolher não falar, deixamos que a própria situação revele a verdade sem que precisemos fazer esforço algum. Nos relacionamentos, o silêncio pode ser um grande aliado. Quantos conflitos desnecessários poderiam ser evitados se, em vez de tentar ter a última palavra, simplesmente dessemos um passo para trás? Muitas discussões não são sobre encontrar a verdade, mas sobre provar quem está certo. Quando duas pessoas discutem acaloradamente, raramente estão ouvindo uma à outra. Estão apenas esperando a sua vez de falar. O silêncio pode encerrar batalhas que nunca precisariam ter começado. O silêncio também é essencial para a introspecção. Quantas vezes nos permitimos ficar em silêncio, sem distrações, apenas observando nossos pensamentos? A sociedade moderna nos treinou para fugir do silêncio, enchendo cada momento de ruído e estímulo. Mas é no silêncio que encontramos clareza. Os estoicos valorizavam a prática da reflexão diária, do exame da própria mente. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia para si mesmo, analisando suas ações e pensamentos. O silêncio interno permite que compreendamos nossas próprias motivações e emoções, fortalecendo nosso caráter. Muitos falam para preencher o vazio, para evitar o desconforto da ausência de som. Mas o verdadeiro crescimento acontece quando aprendemos a estar em paz com o silêncio. Se você se sente desconfortável no silêncio, pergunte-se: por quê? O que teme encontrar na quietude? Talvez o silêncio revele verdades que as palavras encobrem. Talvez o silêncio exponha emoções que preferimos ignorar. Mas enfrentar esse silêncio é essencial para o autoconhecimento. O silêncio também é um sinal de confiança. Quem sabe seu valor não precisa provar nada para ninguém. Quem está seguro de sua posição não sente necessidade de convencer os outros a todo momento. Há algo poderoso na presença de alguém que não se apressa em falar, que pondera antes de responder. Essas pessoas transmitem autoridade e respeito sem precisar levantar a voz.
Ao longo da história, os grandes sábios foram aqueles que souberam quando falar e, mais importante, quando não falar. Jesus permaneceu em silêncio diante de Pilatos. Buda ensinava mais pelo exemplo do que pelas palavras. Sócrates fazia perguntas mais do que afirmava verdades. O silêncio pode ser uma forma de ensinar, de inspirar, de demonstrar força sem necessidade de agressividade. Mas o silêncio não é apenas ausência de palavras, é também um estado interno. Podemos estar silenciosos por fora, mas com a mente cheia de barulho, de pensamentos caóticos. O verdadeiro silêncio poderoso é aquele que vem de dentro, que é fruto da paz interior. Quando aprendemos a controlar nossa mente, o silêncio externo se torna natural. A serenidade estoica vem de não permitir que o mundo externo nos perturbe. Escolher o silêncio é um ato de liberdade. Quando falamos impulsivamente, estamos sendo escravos de nossas emoções. Quando reagimos a tudo, estamos dando controle ao outro sobre nossas ações. Mas quando escolhemos o silêncio, estamos assumindo o comando. Não é covardia, não é medo. É domínio próprio. É a escolha consciente de onde colocar nossa energia. Da próxima vez que sentir vontade de reagir no calor do momento, experimente o silêncio. Respire fundo. Dê um tempo antes de responder. Pergunte-se: essa resposta trará algum benefício real? Ou será apenas uma descarga emocional temporária? O silêncio pode ser mais difícil do que falar, porque exige controle, mas também é infinitamente mais poderoso. O estoicismo nos ensina que não temos controle sobre o que os outros dizem ou fazem, mas temos controle sobre como reagimos, e às vezes, a melhor reação é nenhuma. O silêncio é uma escolha que só os verdadeiramente fortes conseguem fazer. No final, as palavras desaparecem, mas o silêncio permanece. Ele carrega um peso que nenhum argumento pode superar. Ele é a prova de que não precisamos de aprovação, de que não precisamos vencer todas as batalhas, de que nossa paz interior é mais importante do que qualquer disputa, que possamos aprender a usar o silêncio como um escudo, como uma ferramenta de sabedoria e como uma prova de nossa força. Afinal, como dizia Sêneca, o silêncio é o refúgio contra a insensatez. O silêncio como forma de sabedoria. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas sempre pensa tudo o que diz. Aristóteles: você já se arrependeu de algo que disse no calor do momento? Já percebeu como certas palavras, uma vez proferidas, não podem ser retiradas? O silêncio, longe de ser vazio, é uma demonstração de inteligência e sabedoria. Os estoicos entendiam que falar menos e ouvir mais não é uma demonstração de fraqueza, mas sim de força e domínio próprio. Eles sabiam que as palavras têm peso e consequências, e que, muitas vezes, o verdadeiro conhecimento não está no que se diz, mas no que se escolhe não dizer. O silêncio é um exercício de paciência. Vivemos em uma sociedade barulhenta, onde a comunicação é instantânea e impulsiva. Redes sociais, mensagens rápidas, debates acalorados. Todos querem dar sua opinião imediatamente. Mas será que a pressa em responder leva à verdade? Será que falar sempre é necessário? O silêncio permite que as palavras sejam filtradas pela razão, antes de serem lançadas ao mundo. Ele cria um espaço de reflexão, uma pausa necessária para que a emoção não tome o controle da resposta. Quem fala sem pensar muitas vezes se arrepende, enquanto quem escolhe o silêncio raramente se vê em situações das quais gostaria de sair. Os estoicos valorizavam o controle das emoções, e o silêncio é uma das formas mais puras desse controle. Quando estamos irritados, quando somos provocados, quando enfrentamos críticas injustas, a tendência natural é reagir, mas reagir sem reflexão nos torna prisioneiros do momento. Responder sem pensar é entregar ao outro o poder sobre nossas ações. O silêncio, por outro lado, é uma escolha consciente. Ele mostra que não somos reféns do que acontece ao nosso redor, que temos domínio sobre nós mesmos. Não responder a uma provocação pode ser mais poderoso do que qualquer argumento. Quando alguém nos insulta e não recebe resposta, o próprio insulto perde força. O silêncio desarma, desmonta, expõe a fragilidade de quem ataca. A sabedoria estoica nos ensina que devemos escolher nossas batalhas. Nem todo conflito merece uma resposta. Muitas vezes, a discussão não tem o objetivo de encontrar a verdade, mas apenas de alimentar egos. E nessas situações, o silêncio é a melhor estratégia. Não porque estamos fugindo, mas porque sabemos que não há nada a ser ganho com palavras desperdiçadas. Responder a tudo é um sinal de insegurança, de necessidade de validação. O sábio não precisa provar nada a ninguém. Ele fala quando é necessário, e se cala quando percebe que o silêncio vale mais. O silêncio também é um mestre. Ele nos ensina a ouvir, a observar, a compreender melhor as pessoas e o mundo ao nosso redor. Quando falamos demais, perdemos a chance de aprender. Quem está sempre ocupado formulando sua próxima resposta não consegue realmente escutar o que está sendo dito.
Os estoicos sabiam que a escuta atenta é uma forma de aprendizado. Ao observar sem pressa, ao ouvir sem interromper, adquirimos um conhecimento que não pode ser obtido de outra forma. A filosofia estoica não prega o silêncio absoluto, mas sim o silêncio intencional. Não se trata de nunca falar, mas de falar apenas quando as palavras forem úteis. Quantas vezes nos pegamos falando apenas para preencher o vazio? Quantas vezes dizemos coisas que, ao serem analisadas depois, percebemos que não tinham real valor? O silêncio é uma forma de disciplina, uma prática que nos força a sermos mais conscientes sobre o que escolhemos expressar. O silêncio também nos protege. Ele impede que revelemos fraquezas desnecessárias, que nos exponhamos de maneira imprudente. Muitas pessoas falam sobre seus planos antes de realizá-los e acabam desperdiçando energia com opiniões externas que não agregam nada. O sábio guarda seus projetos para si até que estejam concretizados. Ele não sente a necessidade de anunciar tudo o que pensa ou faz, pois sabe que o verdadeiro progresso ocorre na ação, não na fala. Marco Aurélio, um dos maiores exemplos de sabedoria estoica, praticava o silêncio como uma forma de autodomínio. Em seu livro Meditações, ele escrevia para si mesmo, refletindo sobre suas ações, seus erros e acertos. Ele não precisava da aprovação dos outros, pois sua busca era interna. Essa é uma lição valiosa. Nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser compartilhado. Algumas reflexões devem ser guardadas. Alguns pensamentos devem amadurecer no silêncio antes de serem transformados em palavras. O silêncio também tem um impacto profundo nos relacionamentos. Em discussões acaloradas, muitas vezes falamos coisas que não deveríamos, movidos pela raiva ou pelo orgulho. Mas depois que as palavras são ditas, não há como apagá-las. Escolher o silêncio em um momento de fúria pode salvar amizades, relacionamentos e até mesmo nossa própria paz. O silêncio nos dá tempo para pensar antes de agir, para avaliar se vale a pena continuar uma discussão, ou se é melhor simplesmente deixar passar. Nos negócios, na política, na vida social, aqueles que sabem usar o silêncio com sabedoria costumam ter vantagem. Uma pausa antes de falar pode demonstrar confiança. A capacidade de ouvir sem pressa transmite autoridade. Os líderes mais respeitados não são aqueles que falam sem parar, mas aqueles que sabem escolher suas palavras com precisão. O silêncio, quando bem utilizado, pode ser mais persuasivo do que 1000 argumentos. Há também o silêncio interior, que é tão importante quanto o silêncio externo. Vivemos em um mundo de distrações constantes, onde nossa mente raramente tem um momento de paz. Mas o sábio estoico busca essa paz dentro de si. Ele não permite que o barulho do mundo o afete. Ele encontra no silêncio um refúgio, um espaço para pensar com clareza, para se reconectar com seus valores. Essa paz interior não depende das circunstâncias externas, mas de uma escolha consciente de não se deixar levar pelo caos ao redor. O silêncio não é ausência, mas presença. Ele não significa indiferença, mas compreensão. Quem sabe quando falar e quando calar demonstra um nível elevado de inteligência emocional e autoconhecimento. O silêncio bem aplicado pode evitar conflitos, fortalecer relações, preservar energia e ampliar o entendimento. Pense em quantas situações em sua vida poderiam ter sido diferentes se você tivesse optado pelo silêncio. Quantos problemas poderiam ter sido evitados? Quantas palavras ditas sem necessidade criaram obstáculos desnecessários? A prática do silêncio como forma de sabedoria não é fácil, pois exige controle e paciência. Mas aqueles que a dominam percebem que ela traz benefícios profundos e duradouros. O estoicismo nos ensina que não temos controle sobre o que acontece ao nosso redor, mas temos total controle sobre como reagimos. E, muitas vezes, a melhor reação é nenhuma. O silêncio não apenas evita o desgaste desnecessário, mas também permite que nossas ações falem por si, que possamos aprender a usar o silêncio com sabedoria, não como uma fuga, mas como uma escolha consciente, que possamos encontrar força na quietude, clareza na ausência de palavras, paz na escuta atenta, porque no fim das contas, o verdadeiro conhecimento não está apenas no que se diz, mas principalmente no que se escolhe não dizer. O silêncio na prática. Mas como aplicar esse conceito na vida real? Aqui estão alguns exemplos práticos. 1. Diante de críticas injustas. Diante de críticas injustas, o estoicismo nos ensina que não temos controle sobre o que os outros dizem, mas temos total domínio sobre como reagimos. O silêncio, nesse contexto, não é passividade, mas uma escolha estratégica que demonstra força e sabedoria. Quando alguém nos critica de forma injusta, a primeira reação natural pode ser o impulso de rebater, se justificar ou até contra-atacar. Mas, como os estoicos nos lembram, reagir impulsivamente nos torna reféns das emoções e do julgamento alheio. O silêncio nos dá a oportunidade de agir com racionalidade, mantendo o controle sobre nós mesmos.
O primeiro passo para aplicar o silêncio diante de uma crítica injusta é respirar e não reagir imediatamente. Quando recebemos um ataque verbal ou uma acusação infundada, há um pico emocional que pode nos levar a agir no calor do momento. No entanto, uma pausa silenciosa permite que a razão retome o controle. Marco Aurélio dizia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força." Nesse momento, reconhecer que não temos poder sobre as palavras do outro, mas temos total controle sobre como lidamos com elas, nos fortalece. Em seguida, avaliamos a crítica com objetividade. Nem toda crítica injusta é completamente sem valor. Pode haver um grão de verdade escondido nela. Se sim, absorvemos o aprendizado silenciosamente. Se for apenas um ataque infundado, não há necessidade de se desgastar tentando refutá-lo. Epicteto nos lembra: se alguém disser que você é tolo, não se preocupe. Apenas examine sua própria consciência. Se você não for, não há motivo para inquietação. O silêncio também pode ser uma forma de desarmar o agressor. Muitas pessoas criticam com o objetivo de provocar uma reação, e quando essa reação não vem, perdem o interesse ou até se frustram. Se alguém critica esperando um confronto e recebe apenas silêncio, o peso das próprias palavras recai sobre ele. Além disso, evitar explicações desnecessárias é uma demonstração de autoconfiança. Quem sabe seu próprio valor não precisa se justificar a todo momento. Muitas vezes, tentar se defender apenas prolonga uma discussão sem sentido. Em vez de gastar energia com palavras vazias, o estoico age com integridade e deixa que suas atitudes falem por si. Outra maneira prática de aplicar o silêncio é simplesmente seguir em frente, sem dar importância ao que foi dito. Se a crítica não tem fundamento e não agrega nada, ignorá-la é a melhor resposta. Sêneca aconselhava: se você deseja melhorar, esteja preparado para parecer tolo e estúpido. Nem sempre seremos compreendidos, e tudo bem. Por fim, se for necessário responder, que seja com calma e racionalidade, sem ceder à emoção. O silêncio não significa aceitar tudo passivamente, mas sim escolher o melhor momento e a melhor maneira de se posicionar, caso realmente valha a pena. O silêncio diante de críticas injustas não é fraqueza, mas uma demonstração de força interior. Ele protege nossa paz, evita desgastes desnecessários e nos mantém fiéis aos princípios estoicos de autocontrole, razão e indiferença ao que não está sob nosso controle. Segunda, em discussões emocionais. Nas discussões emocionais, o estoicismo nos ensina que o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa para evitar arrependimentos, manter o controle e transformar a conversa em algo mais produtivo. Os estoicos acreditavam que não devemos ser escravos de nossas emoções, nem reagir impulsivamente ao que os outros dizem. Como Epicteto aconselhava: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Quando nos envolvemos em uma discussão carregada de emoções, a primeira tendência é responder rapidamente, seja para nos defender, para atacar, ou simplesmente para ter a última palavra. No entanto, falar no calor do momento geralmente resulta em palavras das quais nos arrependemos depois. O silêncio pode evitar esse erro. A primeira maneira de aplicar o silêncio é respirar e dar um passo atrás antes de reagir. Quando alguém nos confronta emocionalmente, nossa mente entra em um estado de alerta, e muitas vezes a resposta automática é impulsiva. Mas, se você der um momento de pausa, sem responder imediatamente, permite que a razão assuma o controle. Como Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Em outras palavras, não se deixe levar pelo calor da emoção, mas escolha a calma. Outra forma de usar o silêncio é ouvir atentamente sem interromper. Muitas discussões se tornam mais intensas porque as pessoas não se sentem ouvidas. Se você consegue permanecer em silêncio enquanto o outro fala, sem interromper, sem antecipar respostas e sem se deixar levar pela raiva, cria um espaço onde a tensão pode se dissipar. Além disso, quando a outra pessoa percebe que você não está reagindo com hostilidade, muitas vezes ela reduz o tom. O silêncio também pode ser uma estratégia para evitar que a discussão se prolongue desnecessariamente. Algumas brigas continuam simplesmente porque ninguém quer ceder ou dar o primeiro passo para encerrar o conflito. Mas, se em vez de responder a cada provocação, você escolhe o silêncio, muitas vezes a discussão perde força por si só. Além disso, aplicar o silêncio significa saber quando se afastar temporariamente, se perceber que as emoções estão muito intensas e que qualquer palavra sua só pioraria a situação. Simplesmente diga: vamos falar sobre isso depois, quando estivermos mais calmos. O estoicismo nos ensina que temos controle sobre nossas ações, mas não sobre as emoções dos outros. Então, se a outra pessoa não está em um estado mental para um diálogo racional, o melhor a fazer é evitar prolongar o conflito. Outro ponto essencial é entender que o silêncio não é sinônimo de fraqueza ou submissão.
Muitas pessoas acreditam que precisam sempre ter a última palavra para não parecerem perdedoras na discussão. Mas, na realidade, o verdadeiro autocontrole está em não permitir que o ego comande suas reações. Escolher o silêncio é um sinal de força, pois mostra que você tem domínio sobre si mesmo e não se deixa levar por provocações. Se, em algum momento, decidir falar, faça isso com calma e racionalidade. O silêncio prévio ajuda a organizar seus pensamentos para que, quando finalmente falar, suas palavras sejam ponderadas e impactantes. Sêneca dizia: a raiva, um veneno que tomamos esperando que o outro morra. Evite usar palavras agressivas ou carregadas de emoção, pois isso só prolongará a discussão. No fim, o silêncio é um grande aliado para manter a paz e evitar que discussões emocionais se tornem destrutivas. Ele permite que você observe a situação com mais clareza, escolha suas batalhas com sabedoria e, principalmente, não se torne refém das próprias emoções. O verdadeiro estoico sabe que, muitas vezes, a resposta mais poderosa não está nas palavras, mas na ausência delas. Terceiro, diante da ignorância. Diante da ignorância, o estoicismo ensina que o silêncio pode ser uma resposta poderosa e sábia. Nem toda situação exige nossa intervenção, e nem toda pessoa está disposta ou preparada para ouvir a verdade. Como Marco Aurélio escreveu: o melhor modo de se vingar de alguém é não se tornar como ele. Isso significa que, diante da ignorância, o silêncio pode ser uma forma de preservar nossa paz e evitar conflitos desnecessários. A primeira maneira de aplicar o silêncio é não tentar corrigir aqueles que não querem ser corrigidos. Muitas vezes, encontramos pessoas que insistem em opiniões equivocadas, fechadas à reflexão. Responder, nesse caso, pode ser uma perda de tempo e energia. Epicteto dizia: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Se percebemos que alguém não está aberto ao aprendizado, o silêncio é a melhor escolha. Além disso, o silêncio é uma proteção contra discussões inúteis. Algumas pessoas falam mais para impressionar do que para buscar conhecimento. Entrar em debates com quem não está disposto a raciocinar com honestidade é se deixar levar pelo orgulho e pela necessidade de estar certo. Mas o estoico não busca provar nada para os outros. Ele busca a verdade para si mesmo. Por isso, quando uma conversa se torna apenas uma disputa de egos, o silêncio se torna um escudo contra esse jogo vazio. Outra forma de aplicar o silêncio é evitar reagir emocionalmente à ignorância alheia. Quando vemos alguém espalhando desinformação, agindo com arrogância ou preconceito, é fácil sentir raiva ou frustração, mas o estoico não se deixa dominar pelas emoções. Em vez de responder com irritação, ele pratica a indiferença ao que não pode mudar. Se uma pessoa se recusa a enxergar a realidade, gastar palavras com ela não trará resultados. Como Sêneca aconselhava: acalme-se. Não é um insulto se você não o aceita. O silêncio também pode ser uma estratégia para incentivar a reflexão no outro. Muitas vezes, quando tentamos corrigir alguém diretamente, a pessoa se fecha ainda mais. Mas quando permanecemos em silêncio diante da ignorância, isso pode gerar um desconforto que leva a uma autoavaliação. Não reagir pode ser mais impactante do que argumentar. No entanto, o silêncio não significa omissão. Há momentos em que é necessário se posicionar, especialmente quando a ignorância coloca em risco valores fundamentais. Mas mesmo nesses momentos, a abordagem estoica é falar com calma e clareza, sem se deixar levar por emoções descontroladas. O objetivo não é vencer um debate, mas agir de acordo com a virtude. Em resumo, aplicar o silêncio diante da ignorância significa reconhecer que nem todo erro merece correção imediata, que algumas batalhas são desperdício de energia e que a sabedoria está em escolher nossas respostas com prudência. O verdadeiro estoico não busca provar que está certo, ele busca viver de acordo com a razão, e muitas vezes a melhor resposta é nenhuma. O silêncio e a força interior. O silêncio é uma ferramenta poderosa que nos permite acessar e nutrir nossa força interior. Uma força que não se baseia nas circunstâncias externas ou nas opiniões alheias, mas na nossa capacidade de agir com sabedoria, paciência e autocontrole. No contexto do estoicismo, o silêncio é mais do que uma simples ausência de palavras. Ele é uma expressão da nossa autonomia emocional e mental. Por meio dele, podemos não apenas preservar nossa paz interior, mas também cultivar uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. O silêncio, portanto, não é uma fraqueza ou uma fuga da realidade, mas uma prática de fortalecimento que nos ajuda a viver de acordo com nossa verdadeira natureza. Quando os estoicos falam sobre a força interior, referem-se à capacidade de resistir às adversidades sem ceder às emoções destrutivas. Eles entendem que a vida é repleta de desafios, que nem sempre podemos controlar as situações em que nos encontramos, mas que sempre podemos controlar nossa resposta a elas. O silêncio, então, se torna um meio para exercer esse controle.
um reflexo de uma mente que não se deixa levar pelo caos exterior. Em vez de reagir impulsivamente às provocações, às críticas ou às dificuldades, o estoico utiliza o silêncio como uma forma de se manter centrado e em paz consigo mesmo. Em muitos momentos da vida, especialmente em situações de estresse ou conflito, somos tentados a falar de maneira impulsiva, a defender nosso ponto de vista ou a revidar contra aqueles que nos desafiam. No entanto, a verdadeira força interior não está em acumular palavras e justificativas, mas em manter-se firme, sem necessidade de validação externa. Como Sêneca afirmava, a verdadeira liberdade está em ser livre de nossa própria necessidade de aprovação. Isso significa que, quando aplicamos o silêncio, não estamos sendo passivos ou submissos, mas estamos praticando a autossuficiência emocional. Não precisamos que os outros validem nossas escolhas, nossas emoções ou nossa visão de mundo. Nosso poder vem de dentro, e o silêncio é a chave para acessar essa fonte interna de força. A aplicação do silêncio nos permite também observar nossas emoções com maior clareza. Quando somos confrontados com um insulto, uma crítica ou uma situação desconfortável, a reação imediata é muitas vezes emocional, instintiva. Queremos defender-nos, reagir e mostrar que estamos certos. No entanto, essa reação impulsiva muitas vezes nos coloca em uma posição de fraqueza, pois nos faz escravos das emoções momentâneas. O silêncio, ao contrário, oferece o espaço necessário para refletir, para sentir sem ser dominado pelo sentimento, para observar sem reagir de maneira descontrolada. Ao praticar o silêncio, somos capazes de ver mais claramente o que está acontecendo dentro de nós e ao nosso redor, sem a névoa das emoções intensas, obscurecendo nossa percepção. Além disso, o silêncio é uma ferramenta poderosa para evitar a tirania das opiniões externas. No mundo moderno, somos constantemente bombardeados por julgamentos e críticas, seja por parte da mídia, das redes sociais ou das pessoas ao nosso redor. Essas influências externas muitas vezes tentam nos moldar, nos forçar a adotar uma forma de ser que não condiz com nossa verdadeira essência. O silêncio nos ajuda a resistir a essa pressão, a não permitir que as vozes externas definam quem somos ou o que devemos fazer. Como diz Marco Aurélio, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. O silêncio é, portanto, um espaço de crescimento, onde podemos refletir sobre nossas próprias ideias e ações, sem sermos influenciados pela constante cacofonia do mundo exterior. Na prática estoica, o silêncio não se limita a momentos de conflito ou adversidade. Ele também pode ser usado como uma forma de reflexão e autoconhecimento. Os filósofos estoicos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio costumavam passar longos períodos de tempo em silêncio, meditando sobre suas vidas e buscando a sabedoria interna. O silêncio, nesse sentido, se torna um caminho para a autotransformação. Ao nos afastarmos do barulho constante, conseguimos ouvir mais claramente nossa voz interior, que nos guia na direção da virtude e da sabedoria. Esse tipo de silêncio não é um simples afastamento do mundo, mas um meio de reconectar-nos com nossa essência mais profunda, de nos perguntar quem realmente somos e o que estamos fazendo com o tempo e as oportunidades que temos. Esse processo de autoconhecimento, mediado pelo silêncio, é essencial para o desenvolvimento da sabedoria prática. Em vez de reagir automaticamente às situações, podemos usar o silêncio para analisar e escolher a melhor resposta, alinhada com nossos valores e objetivos. O silêncio nos oferece tempo para pensar, para ponderar sobre as implicações das nossas ações e para escolher como queremos nos comportar. Não estamos mais à mercê das pressões externas ou das expectativas alheias, mas agimos com uma clareza interna que nos permite viver de forma mais autêntica e alinhada com a razão. Ao refletir sobre o silêncio e sua conexão com a força interior, também é importante considerar o impacto do silêncio nas nossas relações com os outros. Muitas vezes, em uma discussão ou em um conflito, a tendência é tentar convencer o outro, gritar mais alto ou procurar defender nossas ideias a todo custo. No entanto, o silêncio pode ser uma resposta mais eficaz e transformadora. Em vez de adicionar mais ruído ao conflito, o silêncio pode desarmar a situação e permitir que o outro perceba a futilidade da discussão. Isso não significa que devemos nos calar em todas as situações, mas que devemos ser seletivos quanto ao momento em que nossas palavras são necessárias. O silêncio pode ser uma forma de respeito, uma maneira de mostrar que não estamos dispostos a entrar em um jogo de egos ou em discussões vazias. Por fim, o silêncio também nos ensina sobre a importância de não nos apegarmos às opiniões dos outros. Quando nos damos ao luxo de ser silenciosos diante da crítica ou da pressão externa, estamos afirmando nossa autonomia. O que os outros pensam de nós não define quem somos. Somos independentes das opiniões alheias, porque a nossa força interior vem de uma fonte que é inabalável. Não somos controlados pelas palavras dos outros,
mas guiados por nossa própria razão e princípios. Como Sêneca disse, a opinião do outro sobre mim não me pertence. Em última análise, o silêncio é uma prática de resistência, não contra o mundo, mas contra nossas próprias inclinações impulsivas e emocionais. Ele nos dá o espaço necessário para agir com clareza, para refletir com profundidade e para viver de acordo com o que realmente importa. O estoicismo nos ensina que, ao aprender a silenciar nossa mente e nossas reações externas, podemos acessar uma força interior que é imperturbável diante das adversidades e das incertezas da vida. O silêncio, portanto, não é uma fraqueza ou uma fuga da realidade, mas uma prática de sabedoria que nos fortalece e nos guia ao longo da vida, permitindo-nos viver com mais integridade, serenidade e verdade. Em suma, a força interior cultivada por meio do silêncio é uma força tranquila, mas inabalável. Ela não se manifesta em gritos ou defesas, mas na capacidade de viver de forma virtuosa, serena e focada, independentemente das turbulências externas. O silêncio nos lembra de que nossa verdadeira força vem de dentro e que, ao aprender a silenciar o caos ao nosso redor, podemos encontrar uma paz que nenhuma circunstância pode tirar de nós. Ao praticar o silêncio, nos tornamos mais conectados com o que é essencial e menos reativos ao que é trivial, desenvolvendo uma sabedoria profunda que nos permite navegar a vida com calma, confiança e liberdade. Agora eu pergunto para você: quantas vezes nos últimos dias você falou algo e depois percebeu que teria sido melhor ficar em silêncio? E se, da próxima vez, em vez de responder impulsivamente, você respirar fundo, contar até 3 e escolher o silêncio? O que mudaria na sua vida se você começasse a praticar mais a resposta silenciosa? Pense nisso. Se gostou do conteúdo, peço que curta este vídeo e compartilhe com os amigos. Se inscreva no nosso canal e marque o sininho para que mais vídeos como este cheguem até você. Juntos, somos a mudança.